Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos falar de dois conceitos fundamentais da, da álgebra linear, que são os conceitos de base e dimensão. Vamos lá? Bom, então para poder dar prosseguimento ao que a gente estava vendo e poder falar de base e dimensão, a gente precisa dos conceitos de dependência e independência linear, né? Nós vamos dizer, tá, dado um espaço vetorial sobre um corpo qualquer, né, nós vamos considerar um subconjunto S de V. Esse subconjunto não precisa ser finito, não necessariamente ele é finito. Tá? Então, nesse caso, nós vamos dizer que esse subconjunto é linearmente dependente se existir um subconjunto finito de vetores, x1 até xn, contido em S, tá? E escalares x1 até xn pertencente ao corpo, de modo que nós conseguimos escrever uma combinação desses vetores aqui, dando o zero, tá? Onde esses escalares aqui, x1 até xn, são diferentes de zero. Okay? Então nós conseguimos escrever o zero de maneira como uma combinação não trivial. Tá? Se isso não acontecer, nós vamos dizer que um conjunto é linearmente independente. Tá? Bom, outro jeito de dizer isso daqui é que um conjunto é linearmente independente se a única combinação, então, se a gente tiver uma combinação que deu zero, essa combinação é a combinação trivial. Tá? Nós também precisamos tomar um cuidado aqui ao falar do conjunto vazio, tá? Que do modo como a gente definiu linearmente dependente e linearmente independente, o conjunto vazio é linearmente independente por vacuidade. Tá? É importante dizer que o conceito de dependência e independência linear depende fortemente sobre qual corpo nós estamos falando. Tá? E a menos que haja confusão, nós vamos falar simplesmente linearmente dependente e linearmente independente. Tá? Mas antes de remover sobre K, vamos dar um exemplo onde a dependência e a independência dependem do corpo. Tá? Então vamos supor o nosso espaço vetorial como sendo o R, o nosso conjunto V é o R. Tá? E nós vamos considerar dois corpos, K1 e K2, onde K1 são os racionais e K2 são os reais. Tá? Então, a gente já falou sobre isso, nós temos que V, né, os reais, pode ser visto como um espaço vetorial sobre Q ou como um espaço vetorial sobre R. Tá? E agora vamos olhar para esse conjunto aqui, S. Né? S é o conjunto com dois vetores, onde um deles é o 1 e o outro é o raiz de 2. Tá? É fácil ver que esses vetores são linearmente independentes sobre Q. Tá? Então, se você montar a equação, né? A equação que a gente quer escrever para x vezes 1 mais y raiz de 2 igual a zero, né? Na hora que você tenta resolver isso daqui para valores de x e y, tá? Isso daqui não tem solução sobre os racionais, porque precisaria de um raiz de 2 aqui na resposta, o que não acontece, porque nós estamos no racional. Mas esse conjunto aí, essa equação aí, tem solução quando eu estou trabalhando nos reais, porque, por exemplo, eu posso considerar essa combinação aqui, raiz de 2 vezes x1 menos 1 x2, isso daí dando igual a zero, tá? É uma combinação não trivial que gera o zero. Tá? Então, isso daqui deixa claro que quando a gente está falando de dependência e independência linear, nós precisamos dizer sobre qual corpo, mas se nós estivermos trabalhando só com um corpo, nós vamos omitir essa parte da sentença. Bom, dito isso, nós temos então agora o conceito de base. Né? A base para um espaço vetorial é um conjunto linearmente independente e que gera o espaço vetorial. Tá? Uma consequência direta da definição de base é que todo vetor diferente de zero pode ser escrito unicamente como combinação linear dos vetores da base. Né?
onde esses escalares são diferentes de zero. No caso do zero, esses escalares são todos números. Tá? Nós vamos adotar tanto nas notas de aula quanto no vídeo, nós vamos usar uma notação de base que não é a canônica por aí, mas que vai dar vantagem para a gente quando a gente for falar sobre mudança de base. Então, nós vamos denotar as bases por um subscrito, por um underline embaixo da fonte. Então, nós vamos denotar B com underline, X underline, para denotar as bases de um espaço vetorial. Ok? Então, só para dar alguns exemplos de base, alguns deles vocês já viram no curso de álgebra linear anterior, é que o conjunto vazio é uma base para o subespaço nulo. Tá? Isso daí sai por vacuidade e pelas definições que nós demos até agora. Tá? Outro exemplo clássico é quando a gente está no espaço das coordenadas Kn. Tá? Então, nesse caso aqui, os vetores EI, tá? Que tem 0 em todas as entradas, exceto um elemento 1 na iésima entrada, né? Na iésima coordenada, tá? Isso daqui é uma base para Kn, é fácil de ver isso daí, tá? Porque nós conseguimos escrever qualquer vetor, também conseguimos escrever qualquer vetor x1 até xn, como x1 é 1, mas é xn é n. Tudo bem? É fácil de ver que isso é uma base. E nós vamos denotar essa base de base canônica ou base padrão do espaço de coordenadas. Um exemplo um pouquinho mais interessante acontece quando nós consideramos o espaço vetorial K infinito zero, né? Lembrando que o espaço K infinito zero são o espaço de todas as sequências infinitas, de entradas infinitas, onde somente um número finito de entradas é diferente de zero. Tá? Então, para esse espaço de coordenada, tá, os vetores EI, só que com I indo de 1 até infinito, percorrendo todos os naturais, esses vetores aqui, vetores dessa forma aqui, são uma base para esse espaço. Então, a base para esse espaço vão ser os vetores E1, E2, EN, com I pertencente aos naturais. Também é fácil de ver que a gente consegue escrever qualquer vetor x, tá, que tem um número finito de coordenadas diferente de zero, como combinação só dos vetores iniciais, né, até a última coordenada que é diferente de zero. Esse conjunto é Li, e isso daí é o que nós chamamos de base canônica de K infinito zero. Tá? Se a gente considerar o espaço das matrizes M por N sobre um corpo K, tá? As matrizes que tem todas as entradas diferentes de zero, exceto a entrada IJ, que tem 1, tá? Esses vetores que na verdade são matrizes, né? Essas matrizes EIJ, todas as coordenadas são zero, exceto uma coordenada que é 1, isso daí é uma base para esse espaço vetorial. Essa base é chamada de base das unidades matriciais. Tá? Se a gente estiver considerando, por exemplo, o espaço dos polinômios, tá? Então os polinômios 1, x, x² x ao cubo, são uma base dos espaços dos polinômios. Tá? Então aqui nós temos exemplos de espaços que têm bases finitas, mas nós temos pelo menos 2 exemplos de espaços vetoriais de bases infinitas. Tá? Agora vamos olhar para um exemplo, meu exemplo favorito, que é aquele primeiro exemplo, que é olhar o espaço dos números reais, o conjunto dos números reais, como um espaço vetorial sobre Q. Então nós estamos olhando para um problema de extensão de corpo, né? Nós temos Q contido dentro de R, tá? E a pergunta é, bom, toda vez que a gente tem um corpo contido dentro de outro, nós já vimos que isso daí nos dá origem a um espaço vetorial. A nossa pergunta é, qual é a base de R sobre Q? Como que eu consigo gerar R usando somente combinações de Q? Tá? Essa pergunta é bastante interessante e a primeira coisa que a gente tem que notar é que essa base é bem complicada de descrever. Né? Por exemplo,
nós temos que os números da forma raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de P, onde P é primo, são linearmente independentes entre si, mas se a gente considerar Q e esses elementos, isso daí não vai gerar completamente o R. Porque nós também vamos precisar de elementos irracionais, como E ao quadrado, E ao cubo, π ao quadrado, π ao cubo, etc, etc, etc. Tá? Uma coisa importante aqui, na verdade é um argumento que eu vou apresentar agora de maneira heurística, antes de falar muito sobre cardinalidade, é que, como a gente sabe que o Q é um conjunto enumerável e os reais são não enumeráveis, a base que a gente precisa aqui para descrever os reais sobre Q é uma base não enumerável. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, quando eu falar de cardinalidade. Mas isso daqui já nos dá uma consequência muito importante, tá? É que essas bases, ao serem não enumeráveis, ao terem um número não enumerável de elementos, elas são difíceis de descrever. Então nós vamos ver vários exemplos de espaços vetoriais que possuem bases não enumeráveis sobre o corpo e essas bases são difíceis de descrever, ok? Mas elas existem. Tá? Esse é o resultado, o primeiro resultado central desse curso, esse é o primeiro resultado de peso que nós vamos ter nesse curso, que é o resultado que nos diz que todo espaço vetorial sobre um corpo qualquer possui uma base. Tá? Então, esse resultado é um resultado de existência, ele nos diz que a base existe, mas ele não vai nos dizer como encontrar essa base. Tudo bem? Então nós vamos saber que as bases existem, mas não sabemos como encontrá-la, porque a demonstração é essencialmente não construtiva. Tá? Na verdade, nós vamos provar um resultado um pouco mais forte do que esse. O resultado que a gente vai provar, antes de provar isso daí, é que qualquer conjunto linearmente independente pode ser expandido para uma base. Na verdade, é um pouco mais forte, que quer dizer, me deu um conjunto linearmente independente, eu construo uma base que contém esse conjunto linearmente independente. E por consequência, como o vazio é linearmente independente, isso daí nos dá a existência de bases também, ok? A demonstração, tá? Esse é o teorema que a gente vai provar, é o teorema de extensão. Você já vê um espaço vetorial sobre um corpo qualquer e suponha S um subconjunto Li. Então existe uma base B de V, tal que B contém S. Tá? Esse é o teorema de extensão que eu estou enunciando agora e eu vou fazer a demonstração dele agora. Só que para fazer a demonstração dele agora, nós vamos precisar de uma ferramenta de teoria de conjuntos, que é o lema de Zorn, ou axioma da escolha, ou coisas equivalentes, ou coisas equivalentes a esse princípio. Tá? Esse lema é independente de todos os outros resultados sobre teoria de conjuntos que a gente usou até agora, viu até agora. Né? Ele é uma ferramenta para lidar com conjuntos infinitos e ele essencialmente nos diz que toda vez que eu tenho um conjunto parcialmente não ordenado, não vazio, tal que toda a cadeia é limitada superiormente, então esse conjunto possui um elemento maximal. Tá? Quando nós temos um conjunto parcialmente ordenado, nós dizemos que esse conjunto é indutivo se todo subconjunto totalmente ordenado de A tiver um limite superior em A. Tá? Então, nós podemos reescrever o lema de Zorn, tá? Como se um conjunto parcialmente ordenado for indutivo, então ele existe um elemento máximo para esse conjunto. Ok? Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o lema de Zorn num vídeo separado. Então, eu vou agora fazer com vocês a demonstração desse resultado. Tá? Então, como essa demonstração é uma demonstração não construtiva, eu vou fazer ela com bastante cuidado em todos os passos e depois eu vou explicar um pouco mais num vídeo separado sobre o lema de Zorn. Tá? Então, nesse pedaço agora, nós vamos entender como que nós utilizamos o lema de Zorn para provar resultados sobre conjuntos infinitos e num vídeo separado nós vamos falar um pouco mais sobre os conjuntos infinitos e sobre o lema de Zorn.
ok? Então, para fazer a demonstração, nós vamos criar, primeiramente, um conjunto I, tá? Esse conjunto I vão ser o conjunto de todos os As que pertencem a partes de V. Tal que acontece duas coisas. A primeira das coisas é que o S, esses conjuntos As, contêm o S, e esses As que pertencem a I são Li. Tá? Então nós criamos um conjunto aqui, que é o conjunto de todos os conjuntos linearmente independentes que contêm S. Tá? Então, são conjuntos de todos os conjuntos linearmente independentes que contêm S, tá? E dentro desse conjunto I aqui, tá? Como isso aqui são conjuntos, nós temos uma ordem, tá? Eu vou definir qual é essa ordem. Eu vou dizer que dois conjuntos que pertençam a I são tais que A1 é menor que A2, quando eu tiver que o A1 está contido dentro do A2. Ok? A coisa interessante do que a gente acabou de fazer aqui é que essa família de conjuntos linearmente independentes que contém S com essa ordem, tá? Ele é parcialmente ordenado. Ok? Então esse é o primeiro fato que eu gostaria de falar com vocês. Agora vamos considerar tal, tá? Uma família AI com I pertencente a I, de quê? De subconjuntos de I indexados. Eu estou considerando somente uma família indexada de subconjuntos de I, de modo que I tal seja totalmente ordenado. Eu posso de modo que aqui, de modo que tal é totalmente um conjunto totalmente ordenado. Tudo bem? Bom, o que nós vamos provar então? Nós vamos provar, primeiramente, que tal tem limite superior. Na verdade, nós vamos provar que tal tem limite superior. De que maneira? Exibindo esse limite superior. Tá? Qual é esse limite superior? Tá? O limite superior, nesse caso agora, vai ser simplesmente a gente pegar A igual à união dos A's, com I pertencente a I. Ok? Então, A, nós vamos provar agora que A é realmente um limite superior para tal. Para ver isso, nós vamos primeiro observar que A pertence à parte de V, porque é óbvio, ele é uma união de conjuntos que estão em V, então isso é trivialmente satisfeito. A segunda coisa que a gente vai observar é que S está contido em A, porque cada I contém A, então a união contém... Cada AI contém S, então a união dos AIs contém S. Tá? Também vamos observar que todos os AIs, né, estão contidos dentro de A, porque é a união. E, finalmente, vamos observar que A é um conjunto linearmente independente. Tá? Esse é o fato que dá um pouquinho de trabalho para provar. Tá? E para ver que isso é verdade, a gente vai fazer o quê? A gente vai por contradição. Tá? Então, pois do contrário, né? Então vamos supor que A é LD, né? Tá? Então isso daqui implicaria que existem vetores x1 até xn. Esses vetores, posso considerar esse conjunto aqui, esse conjunto aqui de vetores contido em A, tá? E também existiriam constantes C1 até Cn, que pertencem ao corpo K, de modo que o quê? De modo...
eu só dividir aqui. De modo que eu teria aqui C1, X1, mais pontinho, 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 mais CN, XN é igual a zero. Tá? Isso daqui é o que significa o conjunto A CLD, é existir essa combinação de vetores que dá o zero. Tudo bem? Ok. Cada um desses vetores xi aqui, né, pertence a A, o que implica que xi pertence a algum A I da vida. Tá? Estou supondo que é o mesmo I aqui. Na verdade, poderia ser um índice diferente para tornar isso mais claro, né? Sei lá, xi pertence a I, a JI, né? Onde isso aqui depende do I, né? Bom, então todos esses vetores vão pertencer a algum conjunto e todos esses conjuntos aqui estão contidos dentro de algum AI0. Tá? Então agora nós teríamos então que a JI, tá? Todos eles aqui estariam contidos dentro de algum AI0. Por quê? Porque o nosso conjunto nós estamos supondo que ele é totalmente ordenado. Tudo bem? Então, na verdade, o que nós acabamos de concluir é que existe um I0 de modo que todo xi pertence a I0 para qualquer I. Tá? Bom, mas isso daqui agora vai nos dar uma contradição. Tá? Porque se todos esses vetores estão contidos em AI0 e esses vetores dão tá? E todos esses vetores são tais que é possível escrever uma combinação dessa forma, tá? Isso daqui vai nos dar então que a I0 é LD e isso daqui é uma contradição porque nós supomos que esses conjuntos eram LI, ok? Bom, então o que nós acabamos de mostrar é que, na verdade, o conjunto A, ele pertence a I, tá? Porque ele é um conjunto linearmente independente que contém S. Tá? E I é a família de todos os conjuntos linearmente independentes que contém S. Tá? Bom, tá? Dessa forma, nós provamos que o conjunto I, com a relação de ordem dada por estar contido em, é um conjunto indutivo. Tá? Vamos voltar. Logo, existe um elemento maximal que nós vamos chamar de B. Já estou dando para vocês que indireta que isso aqui vai ser a base, tá? E o que nós temos também, né? Esse elemento maximal B, ele está pertencendo à família I, né? Então o S está contido dentro do B, porque ele pertence a I, e a gente também tem que B. Também temos que isso aqui implica que B é LI. Ok? Então nós já temos que o B contém S, que o B é LI. Tá? Tudo que falta para a gente provar é que B é base. Tá? Como a gente já sabe que ele é LI, basta provar. Nós vamos provar que o subconjunto gerado por B é todo V. Tudo bem? Se nós conseguirmos provar isso, como ele gera e ele é LI, ele vai ser uma base. Tá? Como nós vamos provar isso daí? Vamos supor que não fosse verdade esse fato. Tá? O que isso daí significaria? Isso daí significaria que existe um vetor x
que pertence a V menos o subespaço gerado por B. E aí o que nós vamos fazer é considerar esse conjunto aqui, que é o conjunto B, união com X. Tá? Esse conjunto B, união com X é Li, tá? Porque X não é combinação linear de nenhuma coisa aqui. E a outra coisa importante que a gente tem é que S está contido em B união com X, tá? E além disso, nós temos que B está contido e é diferente, ele é estritamente menor de que B união com X. Tá? Então nós temos agora um elemento B união. Logo, o elemento B união com X, ele pertence a I e é maior que o elemento B, tá? Mas isso daqui é a nossa contradição, tá? Porque nós supomos que B é maximal. Tá? Logo, nós temos que o espaço gerado por B é todo V e B é uma base do espaço vetorial. Tudo bem? Tá? Então, essa demonstração aqui nos diz que, usando o lema de Zorn, todo espaço vetorial tem base, mas ela não nos fornece nenhuma ferramenta de como encontrar essa base. Na verdade, é uma demonstração totalmente não construtiva, baseada no lema de Zorn. Ok? Bom, só para terminar, porque o que eu provei para vocês é que toda base pode ser estendida. Para provar que todo espaço vetorial tem base, o que nós temos que fazer é supor o conjunto vazio. Esse conjunto é linearmente independente, logo pelo teorema 5 ele pode ser completado por uma base, então todo espaço vetorial tem base. Ok? Já tinha falado isso um pouco antes. Mas eu queria falar isso de novo agora. Ok? Só para falar isso de novo, né? Essa demonstração é fantástica, porque ela nos diz que todo espaço vetorial tem uma base, mas, por outro lado, ela não nos fornece nenhuma estratégia para encontrar essa base. Tá? Na verdade, nós não temos como ter uma estratégia para encontrar essa base, exceto se o espaço vetorial for de dimensão finita ou, pelo menos, enumerável. Ok? Então, isso daí nos diz que as bases existem, mas não sabemos achar. Esse é um dos problemas dele, mas é fundamental para muitas das coisas que a gente vai fazer em álgebra linear saber que as bases existem. Ok? Então, só para dar um exemplo para vocês, imagina o espaço de todas as funções k vezes diferenciáveis com as derivadas contínuas sobre o intervalo i. Tá? E esse espaço vetorial sobre R é não enumerável. Logo, a base dele é não enumerável e não possui uma descrição simples. Tá? Mas nós sabemos que os polinômios estão contidos dentro das funções k vezes diferenciáveis. Então, o teorema anterior nos diz que existe uma base das funções k vezes diferenciáveis que contém os polinômios 1x, x². Nós sabemos que tem uma base que contém esses polinômios, mas nós não sabemos qual é essa base. Ok? Se por um lado, o teorema anterior nos diz que todo conjunto linearmente independente pode ser estendido por uma base de um espaço vetorial. Então, nós temos um resultado dual a esse, que nos diz que se um subconjunto de S gera V, então nós podemos retirar, né, subtrair, reduzir esse subconjunto a uma base de V. Tá? Então, esse é o teorema da redução, que nos diz que se V é um espaço vetorial sobre um corpo, de modo que o conjunto S gera V, então S
contém uma base de V. Tá? A demonstração, de novo, é não construtiva. Tá? Então, o primeiro caso é o caso onde nós temos que o S é vazio ou zero. Né? Então, nesse caso, o espaço vetorial é o zero. E nesse caso, o vazio é uma base de V contida em S. Tudo bem? Então, nós estamos considerando o caso onde o espaço vetorial é o espaço trivial, o espaço nulo. Então, aí, nesse caso, a base é o vazio e ela está sempre contida dentro de qualquer conjunto. Tá? Isso daqui é só para eliminar o caso onde o espaço é trivial, para poder usar, não ter que lidar com conjuntos vazios. Tá? Então, agora, vamos de novo usar a mesma estratégia anterior e vamos considerar I o conjunto dos A's contido em S, onde A é linearmente independente sobre K. Tá? Claramente, se você pegar só um vetor não nulo, esse vetor vai estar contido dentro de I, né? O subconjunto que contém esse vetor vai estar contido dentro de I. Tá? Nós vamos ordenar I pela inclusão, do mesmo jeito que a gente fez na demonstração que existe base. Vamos considerar uma família totalmente ordenada contida em I, tá? E, de novo, quando a gente tomar toda a união, essa união vai ser um limite superior para tal em I. Então, nós temos, igual ao caso anterior, que o conjunto I com a ordem dada pela contenção é um conjunto indutivo. Logo, aplicando o lema de Zorn, ele possui um elemento maximal B. Tá? Nós vamos afirmar novamente que B é uma base para V. Tá? Então, primeiramente, como B pertence a I, B contido em S, nós temos que B é linearmente independente sobre K, do mesmo jeito que a gente tinha feito até agora. Tá? Então, agora nós vamos fazer de novo o mesmo argumento. Tá? Se B é igual a V, B é uma base. Tá? Se B não for igual a V, tá? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter que S não pertence a B. Pois, caso contrário, né, nós teríamos que V é gerado por S, esse espaço S estaria contido no espaço gerado por B, que é igual a B. Tá? Então, nós não podemos ter isso daqui. Tá? Lembrando que a operação de gerado por preserva a ordem e é idempotente. Nós usamos esses dois fatos nessa linha aqui. Tá? Bom, se S não pertence a B, isso daqui significa que existe um elemento que pertence a S e não pertence a B. Tá? Aí nós consideramos o conjunto B união Y, esse conjunto é claramente linearmente independente sobre K, B união Y pertence a I, porque ele contém S e é linearmente independente, mas Y não pertence a B, o que implica novamente que o conjunto B união Y é um conjunto estritamente maior do que B em Y. O que, de novo, nos dá uma contradição, porque nós supomos que B é maximal. Tá? Então, a contradição vem da gente supor que B era diferente de V, logo, B é igual a V, e a demonstração está concluída. Tá? Uma observação importante para fazer com vocês é que um espaço vetorial possui muitas bases diferentes. Tá? Só para dar um exemplo, se eu considerar a base canônica de Kn e nessa base canônica somar um vetor da forma 0, lambda, 0 com lambda em alguma das posições aqui, tá? Isso daqui vai continuar sendo uma base com cuidado que lambda seja diferente de menos 1, porque senão eu vou obter o vetor 0, né? Mas quando eu considero essas combinações aqui, os vetores dessa forma aqui, isso aqui vai ser uma base para Kn, tá? E então, veja que nós temos aqui uma escolha de um lambda onde lambda pertence a K. Então isso aqui mostra que as bases podem ter muitas bases diferentes para um espaço vetorial. Tá? Então se eu tiver, por exemplo, sobre Q, nós temos um número enumerável de bases diferentes. Se eu tiver sobre R, tem um número não enumerável de bases diferentes parametrizadas pelo menos por esse lambda que pertence ao meu corpo K. Ok? Então, um espaço vetorial
possui muitas bases diferentes. Muitas é muitas mesmo. Dependendo da cardinalidade do corpo, esse número de bases pode ser bem grande. Tá? Mas há uma coisa em comum entre todas elas. Tá? Que é a dimensão. Mas para poder falar isso, nós precisamos de um lema chamado troca de Steins. Então, o que diz o lema da troca? Tá? Ele nos diz o seguinte, tá? Ele nos diz que se eu tenho conjuntos V1 até Vn, conjuntos que são linearmente independentes em um espaço vetorial, e aí eu pego uma coleção W1 até Wn de vetores que geram V. Tá? Então, primeira afirmação, né? Essa é a primeira afirmação do lema da troca, é que eu tenho que M é menor ou igual a N. Tá? Ou seja, os conjuntos linearmente independentes são menores ou iguais aos conjuntos que geram. O segundo fato importante é que eu posso reordenar os vetores Wi de modo a que o conjunto V1 até Vm, Wm mais 1 até Wn gera V. Tá? Então o que eu estou pegando aqui eu estou pegando um conjunto que era Li e eu vou completar ele usando os vetores do conjunto que gera, de modo a obter um conjunto que gera V. Ok? Bem, então vamos provar o lema da troca. Tá? Para isso, vamos considerar que A é um conjunto de vetores linearmente independentes e que B, tá, é um conjunto que gera. Tá? Então nós temos A, Li, B gera, tá? E nós vamos considerar subconjunto C, tá? Conjuntos Cs que contêm o conjunto A e estão contidos em A união B. Tudo bem? Então nós vamos considerar os conjuntos que contém o conjunto linearmente independente e que está contido na união do conjunto linearmente independente unido com o conjunto que gera. Tá? Como B gera, a união B também gera. Tudo bem? Só para deixar isso claro. Então nós temos um conjunto C que está contido, que contém os vetores linearmente independentes e está contido dentro de um conjunto que gera. Tá? Nós vamos escolher C, né, de modo que C gere V. Tá? No pior dos casos, C igual a união B. Tudo bem? C igual a união B seria um conjunto que gera V. Tá? Então mas o que nós vamos fazer é escolher, dentre os conjuntos com essa propriedade, o menor deles. Tá? Um que seja minimal. Tá? Bom, do modo como nós construímos a coisa, nós temos que o C já é dessa forma. Tudo bem? Porque ele contém o A, então ele contém os vetores V1 até Vn, e ele contém alguma outra coisa que necessariamente está em B. Eu não sei quanto de B ele contém, mas alguma parte de B ele contém. Ou não contém nenhuma parte de B, se o conjunto A, além de ser linearmente independente, já gerasse também. Aí C seria só V1 até Vn, mas ele pode conter uma parte de B também. Tá? Nós, por hipótese do modo como nós escolhemos o C já gera o conjunto C, né, porque nós escolhemos os Cs que estão contidos dentro de A, que contém A, e estão contidos em A união B, e que geram V, o minimal com essa propriedade. Então, em particular, ele é um conjunto que gera V. Tá? Tudo que nós temos que provar é que esse conjunto é linearmente independente. Nós vamos supor, então, uma combinação de vetores de C que dá zero. Ok? O que aconteceria se um dos coeficientes BK fosse diferente de zero? Nós temos coeficientes do tipo AK, que são os coeficientes na frente dos Vs, e temos coeficientes do tipo BK, que são coeficientes na frente dos Ws. Tá? Se algum dos coeficientes BKs fosse diferente de zero, nós teríamos que W e K estaria no espaço gerado dos elementos restantes de C. Tá? Porque nós conseguiríamos escrever esse vetor aqui, né? Imagina que B1 é diferente de zero, então eu conseguiria passar tudo para o resto de lá e eu conseguiria escrever esse vetor como combinação linear de todos os outros.
Tá? E dessa maneira eu consigo retirar esse elemento de C. E dessa forma, nós teríamos um conjunto menor que gera, que está entre A e A união B, o que contradiz o fato que C é minimal. Então, a partir daí, nós temos que todos os coeficientes B são zero. Tá? Mas, a partir... Aí só sobra, na verdade... Vamos voltar. Né? Então, na verdade, isso aqui desaparece, porque a gente sabe que tudo isso aqui é zero. Então, o que sobra é que isso aqui é zero. Né? Uma combinação linear de V's iguais a zero. Mas os V's nós já sabemos que são vetores realistas. Então, uma combinação de V's que dão um vetor zero implica que os coeficientes escalares são zero. E dessa forma, nós concluímos que C é linearmente independente. Então, C é linearmente independente e gera, e logo C é uma base. E desse modo, nós provamos o lema da troca. Chamar atenção para o lema da troca, porque na verdade ele tem duas afirmações. Né? Uma das afirmações é que M é menor que N, ou seja, qualquer conjunto linearmente independente é no máximo tão grande quanto qualquer conjunto que gera. Eu já falei isso para vocês, estou chamando a atenção de novo aqui. A segunda parte é que se pegarmos um monte de vetores linearmente independentes e qualquer conjunto que geram, podemos emprestar parte do conjunto que gera para estender o conjunto linearmente independente para um conjunto que gere todo o espaço vetorial. Então, eu estou explicando o enunciado do lema da troca. Tá? Eu posso trocar adicionando vetores para cá de modo a obter um espaço que gere. Eu posso, do conjunto que gera, trocar algumas coisas de modo a obter isso daí. Ok. A grande consequência do lema da troca, tá, é o teorema da invariância da dimensão. Na verdade, é o teorema que nos permite definir o que vai ser chamado de dimensão. Ok. O que diz o teorema da invariância da dimensão? Ele nos diz que se eu tenho um espaço vetorial sobre um corpo e eu tenho duas bases, então a cardinalidade dessas bases é igual. Okay? Então, a cardinalidade das bases é um invariante do espaço vetorial. Tá? Então, nós podemos agora chamar de dimensão esse troço, essa bagaça aí, né? A cardinalidade de B1, a cardinalidade de B2, porque elas são iguais. A cardinalidade de uma base é o que nós vamos chamar de dimensão. Isso está bem definido porque não depende da escolha da base. Ok, então vamos provar o teorema da invariância. Tá? O teorema da invariância é provado de duas maneiras. Uma, a demonstração é feita para o caso finito e depois a demonstração é feita por um espaço de dimensão qualquer. Tá? Então, vamos começar supondo que a gente tem um espaço V que tem uma base B finita. Ok? Então, nós vamos provar então que a cardinalidade de B1 e B2 é a mesma. Ok? Bom, se o conjunto... vamos supor então que a base B2, né, então supondo que tem uma base finita, a base B2 tem N elementos, x1 até xn. Como ela é finita, eu estou dizendo quem são os elementos. Tá? É suficiente então mostrar que a cardinalidade da outra base é igual à cardinalidade dessa, que é N. Tá? Nós vamos supor então que essa cardinalidade é diferente de N. E vamos derivar daí uma contradição. Tá? Existem duas possibilidades a ser consideradas. Ou o B1 tem cardinalidade M menor do que N, ou a cardinalidade B1 é maior do que N. Então, vamos primeiro supor que o B1 é formado pelos vetores y1 até ym com menos elementos do que N, tá? Ou seja, M menor do que N. O que a gente vai ter então? Né? O que a gente vai ter então é que a gente vai poder usar o lema de Steiner, né, para realizar a troca. Então, como que a gente vai realizar? A gente vai realizar a troca, né? Então eu estou supondo aqui que M é menor do que N, tá? E agora eu posso, como esses dois conjuntos são bases, eu posso escolher um deles para ser LI e o outro para ser para chamar ele de gerar, tá? E aí quando eu comparo as cardinalidades, elas vão ter que ser maiores ou iguais. Acho que aqui é maior ou igual. Ok? Faltou um igual aqui. De que maneira eu vou fazer isso? Então eu vou chamar
esse conjunto aqui de Li, né, porque ele é uma base, então em particular ele é Li, e vou chamar esse conjunto aqui de gera. Né? O que a gente sabe é que a cardinalidade de qualquer... isso não é o contrário disso, certo? Eu quero que esse seja o maior, então é o contrário. Só para a gente entender, o que eu quero é esse conjunto aqui, eu vou dizer que ele gera, e esse conjunto aqui eu vou dizer que ele é Li. Né? Então, o lema da troca, uma das consequências do lema da troca é que o conjunto Li, a cardinalidade do conjunto Li, é menor ou igual à cardinalidade do conjunto que gera. Tá? Então, M é maior ou igual a N. Como eu estou supondo que M é menor do que N, ou nós temos uma contradição. Ok? Então, isso não pode acontecer. Então, só nos resta supor que B1 tem cardinalidade maior do que N, e nesse caso, veja, eu não estou nem supondo que essa cardinalidade é finita. Né? A cardinalidade de B1 pode ser infinita aqui. Bom, como B1 é linearmente independente, todo conjunto finito de B1 é linearmente independente. Como B2 gera, todo conjunto finito de B1 tem no máximo B2 elementos. Então, desse modo, usando de novo o lema da troca, eu tenho que a cardinalidade de B1 é menor que a cardinalidade de B2. E, consequentemente, B1 é menor do que N, e a contradição segue. Tá? Então, veja que a invariância da dimensão é totalmente equivalente ao lema da troca quando eu estou lidando com espaços vetoriais de dimensão finita. Ok? Então, nós já provamos a invariância da dimensão para o caso onde pelo menos uma das bases é finita. Resta, então, o caso onde tanto B1 quanto B2 não são finitos. Tudo bem? Para poder fazer a demonstração desse caso, a gente vai precisar de um lema sobre cardinalidade, o mesmo lema que a gente usou no vídeo passado, que nos diz que se eu tenho conjuntos A e B, onde A é um conjunto infinito, e se para cada elemento de A eu tenho um conjunto I de X contido em B, tá? Onde esse I de X é um conjunto finito, eu tenho então que a cardinalidade de A é maior que a cardinalidade da união com X pertencente a A de I de X. Tudo bem? Isso daqui nos controla a cardinalidade e vai ser fundamental para a gente poder provar o resultado nesse caso. Tá? Então vamos provar o resultado no caso onde nenhuma base, nem B1 nem B2, são bases finitas. Tá? Então vamos considerar B1 e B2. Tá? Nós vamos supor que esses dois são conjuntos infinitos e vamos pegar um vetor x que pertence a B1. Tá? Como B2 é uma base de V, eu consigo escrever esse vetor x como combinações de alguns vetores de B2. Certo? Vamos chamar de x o conjunto minimal que contém o mínimo de vetores que eu preciso para expressar esse x. Então, esse conjunto vai ser I de x vai estar contido em B2, x vai poder ser escrito como combinação de I de x, mas x não pode ser escrito com linha para nenhum subconjunto próprio de x. Então esse é o menor subconjunto que contém vetores de modo a conseguir expressar o x. Tá? Ao fazer isso daqui, nós conseguimos então uma função que associa a cada elemento de B1, tá? Um subconjunto de B2, tá? Dada por φ de x igual a I de x. Tá? Essas aqui vão ser as fibras que a gente vai usar naquele lema anterior. Como B1 é infinito, nós podemos usar o lema anterior para concluir exatamente que a cardinalidade de B1 é maior que a cardinalidade da união com x pertencente a B1 de x. Como x pertence ao conjunto gerado por I de x, para todos os x, a gente tem que V, tá, é gerado pela união de I de x com x pertencente a B1. Portanto, I de x é um subconjunto de B2 que gera o espaço V. Tá, logo, nós concluímos que esse conjunto tem que ser o B2, porque B2 era a base.
E dessa maneira, como isso daqui é igual a B2, tá? Nós podemos concluir então que a cardinalidade de B1 é maior que a cardinalidade de B2 usando o lema. Tá? Se nós fizermos agora uma função φ que vai de B2 para as partes de B1 definidas exatamente do mesmo modo, nós vamos concluir que a cardinalidade de B2 é maior que a cardinalidade de B1, o que completa a prova do teorema. Nós temos que a cardinalidade de B1 é maior que B2, a cardinalidade de B2 é maior que B1, então eles possuem a mesma cardinalidade. Ok, então feito isso, nós podemos agora definir o que é a dimensão de um espaço vetorial. A dimensão de um espaço vetorial é a dimensão de qualquer base. Então nós não dependemos dessa escolha, porque não importa que base a gente escolha, elas vão ter a mesma cardinalidade. Tudo bem? É importante dizer, de novo, que a cardinalidade da base depende do corpo que eu estou trabalhando. Tá? Mas quando não houver confusão, a gente vai simplesmente escrever dimensão de V, deixando subentendido qual é o corpo. Tá? Então, só para dar um exemplo, tá? Nos casos de dimensão finita, vocês sabem já calcular a base. Tá? No caso onde está lidando com R sobre R, a dimensão é 1. Quando eu estou lidando com R sobre Q, tá? Nesse caso a cardinalidade é não numerável, que tem a mesma cardinalidade de R. Tá? A dimensão do espaço nulo sobre qualquer corpo é 0. A dimensão de Kn sobre K é N. A dimensão das matrizes M por N, como a base são as matrizes que têm apenas 1 e uma das entradas diferente de 0, quando você conta um desses elementos vai dar M vezes N, e a dimensão dos espaços dos polinômios, que é o exemplo que a gente viu lá atrás, é igual aos naturais. Tá? É 1x, x quadrado x ao cubo, tem tantos vetores nessa base quanto números naturais. Tá? É usual, tá? Nós não ficarmos controlando a cardinalidade da base dos conjuntos infinitos. Então, em vez de a gente dizer que a dimensão é a cardinalidade de R, quando o espaço for dimensão infinita, nós escrevemos simplesmente que a dimensão do espaço vetorial é infinita, em vez de ficar tentando calcular a dimensão desse espaço. Então, por exemplo, a dimensão do espaço das funções k vezes diferenciáveis é infinito, em vez de ficar tentando calcular qual é essa cardinalidade. Ok? Por outro lado, a dimensão de Rn sobre R é n, e isso daqui é um exemplo de um espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Nós temos um teoreminha simples aqui que nos diz que, primeiro, que a dimensão de um subespaço é menor que a dimensão do espaço todo. Isso é fácil de provar, porque, na verdade, a base de W pode ser completada por uma base de V, e que se V for de dimensão finita e W for um subespaço de V, e de modo que a dimensão de W é igual à dimensão de V, então os dois espaços são iguais. Quer dizer, nós não podemos ter subespaços de dimensão do espaço todo sem que isso implique, na verdade, na igualdade. Mas isso só acontece, e isso é importante de observar, isso só acontece em dimensão finita. Em dimensão infinita, a gente consegue construir espaços vetoriais da mesma cardinalidade, um subespaço com a mesma cardinalidade do espaço todo, sem que isso implique na igualdade dos dois. Ok? A demonstração do teorema, como eu te disse, é que qualquer base de W pode ser completada por uma base de V. Isso prova os itens A e B, tá? Só para deixar mais ou menos a ideia da demonstração. E como eu disse para vocês, B é falso em geral. E eu vou dar agora para vocês um exemplo que mostra isso daí. Então vamos considerar o espaço de todos os polinômios e vamos considerar um subespaço, que é o subespaço gerado pelos polinômios pares. Então eles são combinações só de polinômios pares. Tá? Uma base de W são os monômios de potência par. Então nesse caso a base de W também tem cardinalidade dos números naturais. Né? X0 é constante, x quadrado, x a quarta, x a sexta tem tantos números aqui quanto números naturais. Então dessa forma a dimensão desses dois espaços são iguais, mas claramente os polinômios que só envolvem termos pares não são iguais a todos os polinômios. Então, nesse caso, V não é igual a W. Ok? Beleza, então essa daqui é uma das aulas centrais do nosso curso. A gente viu alguns resultados pesados, estruturais, como, por exemplo, o resultado que garante a existência de base e o resultado da invariância de dimensão.
Tá? Vale a pena assistir esse vídeo de novo e vale a pena assistir o vídeo sobre relações, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre relações, sobre o lema de Zorn e sobre cardinalidade.